O que Cristo quer fazer, o que Cristo já fez para eles andar. Então, querido, e quando nós começamos a andar nesse lugar de distração, é conhecido através de quê? Quando o problema ataca, a carne ataca. Você pode prestar atenção, essa igreja que parece estar edificada, essa igreja que parece que está andando nas medidas exatas de Cristo, mas é uma igreja que está tão distraída com os movimentos, que não está produzindo o modelo de Cristo, e vindo assim ser uma igreja que quando os problemas atacam, a carne ataca, ela não tem raiz suficiente para suportar essas tempestades. Você pode prestar atenção, irmão. Você está pensando que Mateus 7 já se cumpriu? Quando Jesus fala das duas casas, sobre a areia e sobre a rocha, não se cumpriu ainda não, irmão. É para esses últimos dias. É para esses últimos dias. A igreja, irmão, não é conhecida pelo crescimento simplesmente. A igreja é conhecida, sempre eu falo isso, pelas raízes, pelas forças do vento vindo e ela está lá. Não saio daqui, ninguém me tira. Continuo adorando o meu Senhor, não negarei nele, continuarei amando, vou continuar adorando. Vem problema, ela está lá. Eu saí, Satanás, conversa. Não sai não, porque quem me segura não é daqui para cima, o que me segura é o que está para baixo, chamado a rocha, que é Jesus. O que me segura não é a fama, o que me segura não é uma multidão, o que me segura não é resultado, o que me segura é uma verdade enraizada no meu espírito, chamado Cristo ressurreto em mim. Então, querido, nós reconhecemos onde estamos santificados a partir de um momento que vem as tempestades. Nós estamos sendo uma igreja, irmão, quando ela é atacada, os problemas atacam, a carne ataca, ela não tem raiz suficiente para suportar essas tempestades. Porque suportar as tempestades é uma coisa, e suportar dentro das medidas de Cristo é outra. Ou seja, todo mundo tem pessoas que suportam a tempestade, mas suporta porque tem que suportar mesmo. Está lá, mas não está dentro das medidas de Cristo. Dizer, pastor, quando você está enfrentando a tempestade, você se comporta de que jeito? Murmurando, questionando, duvidando, querendo desistir? Ou você se comporta confiando, permanecendo, adorando, exaltando e dizendo: eu não desisto? Se você suporta a tempestade dentro desses níveis, você está dentro das medidas exatas de Cristo. Mas muita gente, irmãos, ela tem muita aparência, mas quando chega a tempestade, nós começamos a ver a declinação. Começa a declinar, começa a desistir. Nós começamos a ver mais uma igreja edificada sobre a areia. E querido, muitas das vezes nós vemos o quê? Igrejas que se estão tão envolvidas com o movimento, e dizendo isso ser avivamento. Mas no primeiro momento que vem a luta, vem a carne, vem os problemas, o primeiro momento que há uma crise dentro de um casamento, nós estamos vendo o quê? Muitos divórcios. Muitas pessoas se separando, irmão, por causa de uma crise cristã que eu estou falando. Mas alguém que estava lá dizendo: eu creio em Jesus, eu sigo o meu Jesus, Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Mas são pessoas que não estão com a mentalidade ainda do Espírito, são pessoas que ainda estão sendo edificadas em cima da mentalidade de Adão. Ei, diante de uma crise, quando ela chega na tua vida e você pensa em se separar, cuidado. Porque se vê o pensamento de se separar, é o pensamento de Adão. E você tem que edificar essa sua vida, para você não ser mais um que perca tudo que Deus está fazendo na sua vida. A igreja, muitas das vezes, está construindo, irmão, sobre problemas. Está construindo, mas quando tem um problema, a carne ataca, não tem raiz suficiente para aguentar uma crise dentro do casamento. Não tem raiz suficiente para aguentar uma crise dentro do casamento, continuando adorando a Deus e amando o que está ferido.
Porque eu não consigo adorar a Deus se eu não consigo amar quem está perto de mim. Não adianta começar por Deus se eu não estou exercendo com quem está perto de mim. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos vendo isso acontecer dentro de uma igreja que cresceu, mas não tem edificação. Dentro de um povo que multiplicou, mas não tem raiz. Por quê? Foi construído fora das medidas exatas de Cristo. Não passaram pela cruz. E o que não passa pela cruz não prevalece. Mas o que passa pela cruz recebe maturidade suficiente para suportar as aflições de Cristo. Como um bom soldado. Foi isso que Paulo diz: sofre comigo, Timóteo, as aflições de Cristo, como um bom soldado. Cantarabassui. Como é um bom soldado que não abre mão, está disposto a morrer ou viver por causa do seu diploma, por causa do seu cargo. Essa é a igreja de Jesus, que não está em busca de resultado, mas está em busca de viver ou morrer por causa de um propósito dado a ele nessa terra. Nós vemos aí, irmãos, diante de um problema, de um ataque da carne, a igreja se isolar, desistir e apostatar. E nós se perguntamos: cadê a edificação? Cadê o blá blá blá? Cadê o crescimento que nós temos visto nessa obra? Isso serve para nós. Não se iluda com crescimento numérico, porque crescimento numérico sem crescimento espiritual é queda muito próxima. Não se iluda com isso. Não se iluda com o crescimento. Mas sempre tenha discernimento de onde você está sendo edificado. Está dentro das medidas exatas de Cristo. Nós começamos a ver uma igreja se isolar, individualista. Não acredita muito. Hoje nós estamos vivendo o maior número de pessoas que congregam dentro da sua casa. Que se diz assim: eu não vou mais para a igreja. Minha igreja, o meu Senhor, meu pastor, eu vou ficar em casa, eu sei ler a Bíblia. Muita gente se isolando. Mas por quê? Quando chegaram na igreja, eles quiseram crescer, mas não quiseram crescer dentro das medidas exatas de Cristo. E se ela chegar num lugar que não coloca as medidas exatas de Cristo, ou seja, a cruz, né, que a medida exata de Cristo é certinho para você, a cruz dá certinho, vai dar certinho a sua mão lá, a sua outra aqui, os seus pés lá, dá certinho para você. Cristo fez um formato correto para você. Não, aí eu não fico, eu quero ficar no canto que eu cresço, mas que não precise passar pela edificação. E acaba sendo alguém que se torna isolado, desistente e apostado. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que tem muita gente nessa apostatando. Pessoas que eram cristãs, irmão, hoje são bruxos. Pessoas que adoravam a Jesus, voltaram lá de onde saiu para as tradições, adorar Deus. Por quê? Chegaram na igreja com fervor, mas foi sendo construído sobre a areia. Não passaram as medidas exatas. Passaram a religião. Passaram a mente adâmica. E chegaram onde chegaram. Pelo final, chegam num lugar terrível de escandalizar. Escandaliza o nome de Jesus com uma edificação falsa. Porque tudo que é construído falso, que vai findar esse escândalo. Tudo que está sendo construído falso, o final é escândalo. Se não houver hoje uma parada pelo Espírito Santo, dizendo: para, e você ouvir. Para, porque está fora dos padrões meus, está fora das medidas exatas minhas. Então para. É melhor tu parar do que tu construir e cair. E quando cai, há um escândalo. Cadê? Por isso que Jesus disse, deu um exemplo lá em Lucas. Você, quando um cara vai construir um prédio, ele não para e senta e curte, vê todos os gastos, para quando começar, não ser parado e depois dizer: cadê? É isso que Jesus disse para nós. Você tem que rever, para que você não tenha uma casa construída sobre uma areia, sobre uma mente adâmica. Construir a casa sobre a areia, mas construir a sua vida espiritual sobre uma mente adâmica. Uma mente que, para você, fala com você todos os dias. Essa mente, ela fala com você todos os dias. E a voz mais principal dela é dizendo: para que isso? Para que cruz? Para que
Cristo. Para que passar por isso? E ela vai te ensinar outro caminho, a comer de um fruto que te promete dar conhecimento, que te promete dar vida eterna, mas no final você termina num ambiente que você diz: meu Pai, eu deixei de ouvir o Espírito, eu deixei de adentrar nas medidas exatas para ouvir a voz de Adão, a voz da minha mentalidade adâmica, e eu parei no ambiente pensando que ia dar certo. Eu estou findando aqui, escondendo de Deus, isolado e jogando a culpa um para o outro. Porque quando Deus vem, quem foi que fez isso? Foi a mulher que tu me deu. Quem foi que fez isso, Eva? Foi Satanás. Quem tem a mente adâmica, quando cai, ele não reconhece. Foi o pastor, foi o irmão lá da igreja que começou a falar de mim. Aí eu me endoidei logo, fui logo tomar umas cachaças. É porque lá tinha um irmão que disse uma palavra e me matou, viu? Eu sei que acontece essas coisas, mas se você tem uma edificação e sabe das medidas de Cristo, quando você ouça uma palavra que vem te matar, ela não consegue mais atingir, porque você não bebe na alma, você bebe no Espírito. E no Espírito, só o que vem até você é algo espiritual vindo de Deus. Tudo que você ouça que te maltrata, porque você está na alma. Mas se você está no Espírito, a palavra entra, bate em você, mas você está lá dizendo: Pai, perdoa eles, não sabem o que faz. Pai, perdoa eles, não sabem o que faz. Pai, perdoa eles, não sabem o que faz. Jesus na cruz estava no Espírito, irmão, e as palavras vinha apunhalada, vinha chicotada, vinha zombaria, mas a palavra de Jesus era essa: perdoa eles, não sabe o que faz. Tudo que você recebe na alma, você quer devolver, mas quando você recebe no Espírito, você devolve mais diferente, dizendo: eu não pago mal com mal, mas o mal com bem. Por isso, irmão, que a avaliação do que estamos construindo hoje deve ser vista, se é de fato o modelo de Cristo. Que você está construindo hoje está se parecendo com Cristo, ou com a denominação que você faz parte, com o pastor, com você, com o sistema. Tudo que nós estamos construindo hoje precisamos ter uma avaliação. Se está sendo diante do modelo de Cristo, ou se é apenas um vento de doutrina almática e passageira. Porque a Bíblia diz que, lá em Efésios nós lemos, que muitos são levados por vento de doutrina. O vento fala de que? Algo ligeiro, passou. Algo que não edifica, algo que não é palpável. Diferente da rocha. A rocha você toca. A revelação você sente. A revelação ela te cria. A revelação ela te renova. A revelação ela te transforma. Então, muitas das vezes, irmão, nós estamos construindo sobre esse vento de doutrina almática e passageiro. Que ora sou guiado pela mente de Cristo, e outrora sou guiado pela mente adâmica. Vamos ver aqui em Efésios para você ver de novo. Que tem hora que nós estamos nisso aqui, você vai saber decidir. Efésios 4,14. Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homem. Veja, quando nós estamos sendo guiados por esse vento de doutrina, esse vento de doutrina almático e passageiro, é dessa forma. Ora, nós estamos guiados pela mente de Cristo. A mente de Cristo está dizendo assim: você recebe uma palavra da mente de Cristo, é isso que eu tenho que tomar posse, é isso onde eu tenho que ser edificado, é nisso que eu tenho que ser construído, é nisso que eu tenho que viver para a minha vida. Mas tem outra hora que já vem a mente adâmica, covarda, caída, dizendo: não é assim. Por aí você vai investir numa pessoa dessa? Você vai continuar assim? Não pode. Homem, saia daí. Começa a vir o vento de doutrina falsa. Aí você ora, a mente de Cristo para cá, ora, a mente de adâmica para lá, e você fica nessa, sem firmeza, ora para um lado e para o outro. Ora você acredita na graça, ora você está o maior fariseu da igreja. Exemplo, nós dizemos que crê na graça, mas na hora de nós tomar a ceia, tem gente que não quer tomar. E diz que crê na graça. Então você não crê na graça ainda.
Porque crer na graça, então, não é, a vida de fé não é uma teoria, é uma prática. É uma prática. É uma prática, não é uma teoria. Eu creio na graça, eu falo na graça de Jesus. Na hora de tomar uma ceia, eu não me acho com condição de tomar, porque eu estou olhando para mim. A mente atâmica. Quando você olha para você, você vê Adão. Adão está dizendo, não, você não pode não. Mas está caído, eu peguei. A mente atâmica está dizendo, nós fracassamos. Com certeza fracassou. Adão caiu. Mas Adão, a mente de Adão, ela nos leva só até aí. Mas a mente de Cristo está lá dizendo, não, você caiu, mas eu venci. Maior agora é o novo Adão, que deu a vida. Por um entrou a morte, está lá em Romanos 5,12. Por um entrou a morte, por outro entrou a vida. Aleluia. Você decide se edificar no Adão que leva para a morte, ou no Cristo que te levou para a vida. Mas às vezes, irmão, nós estamos ainda nesse para lá e para cá. Nós dizemos que crê na verdade, nós crê no Evangelho da Graça, mas nós saímos fora, vê alguém, irmão, ou outro irmão dizendo, ou qualquer outra pessoa dizendo, você faz isso, você toma ceia, você comporta dessa maneira, você já fica para cá, vem de doutrina. Um menino. Que se você chamar ele para cá e dizer assim, eu te dou um bombom, o menino quer, se já tiver outra pessoa dizer assim, eu te dou 2, ele, peraí, eu vou pegar os 2 aqui, e o outro dizer, não, agora eu te dou 3, ele, peraí, eu vou querer os 3, ele não tem uma segurança, uma decisão certa. Quem é guiado pela mente de Adão, baseado numa doutrina falsa, ele não tem firmeza. Um dia ele está numa denominação, mas crê na palavra do outro. Um dia ele está numa igreja, mas acredita no evangelho tal e tal. Um dia ele está acompanhando o corpo, outro dia ele está acompanhando as tradições. Isso é terrível. Porque você tem que se decidir a discernir as medidas exatas de Jesus, para você não perder tempo. Para você não perder tempo. Mas nós estamos vivendo um tempo da igreja, irmão, que em vez de estar preocupado com o desenho, ou seja, os princípios da edificação, com a planta, nós estamos vivendo um tempo que em vez da igreja estar preocupada com o desenho, os princípios da edificação, está mais preocupada com o resultado da edificação. Às vezes nós começamos a oração em língua, nós estamos preocupados com o resultado, não estamos preocupados com o princípio. Nós começamos a construção, nós estamos mais preocupados em ver o fim do que o processo, do que o desenho que foi passado para nós. E quando nós estamos mais preocupados com o resultado, nós podemos criar estratégia para crescer mais rápido. E se nós crescer mais rápido fora das estratégias espirituais, nós cairemos lá na frente. Não se preocupa com o resultado, amado, se preocupa com o desenho. O desenho do Espírito Santo revela dentro de você todos os dias. É por aqui, filho. É assim mesmo, filho. É o processo dessa forma, filho. É lento, mas é edificado. É lento, mas é firme. É lento, mas o que eu estou construindo é para a eternidade. E o que eu construo para a eternidade não é coisa passageira que a alma faz. O que eu construo para a eternidade é coisas, muitas das vezes, vagarosas na sua mentalidade adâmica. Mas você não esteja vendo um crescimento rápido diante das regiões celestiais. E muitas das vezes, irmãos, nós não estamos mais preocupados com o resultado. E por nós não estar mais preocupados com o resultado, nós não estamos mais preocupados com a edificação, com os princípios da edificação, mas sim com o resultado da edificação, nós começamos a queimar etapas. E o processo de queimar etapas é deixar de ouvir o Espírito Santo para ouvir a mente caída de Adão. Porque, irmão, a mente caída de Adão, ela é muito rápida para operar. A mente caída de Adão diz que com 3 dias você tem a vitória. A mente caída de Adão diz que com 7 dias você recebe o milagre. A mente caída de Adão diz que com 21 dias de jejum acabou, tua vida agora é o máximo. A mente caída de Adão diz que com 100 reais você faz a fartura na sua vida ministerial, próspera, financeira. A mente caída de Adão, ela tem um processo rápido, mas ela não tem uma edificação eterna. Todos os dias você precisa disso, mas a mente do Espírito falando com você, o que ele fala, não precisa você fazer, precisa você responder. É muito bom, irmão, ouvir a mente caída de Adão tem hora, porque ela é ligeira. A mente caída de Adão diz assim, venha para a igreja, venha para cá, que agora você já vai estar na frente da igreja, você já vai estar agora com o povo, você agora já vai ser isso, você agora já vai ser aquilo, você agora já vai ser assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim. É isso que eu preciso para o meu ministério crescer. Você agora vai ter uma agenda, você agora vai, eu conheço muito pastor, eu vou levar você para lá, vou levar você para cá, você vai ganhar muita oferta. Oh, que bênção! Mas a mente do Espírito está dizendo, vai para o quarto. É lá o processo da edificação. É lá que você vai ouvir as revelações do seu íntimo. E o que eu vou construir não tem nada a ver com fora, é dentro. O que eu vou gerar não tem nada a ver com fora.
A mente de Adão se preocupa pelo fora. A mente de Adão se preocupa do conhecimento exterior. A mente de Cristo se preocupa da edificação interna. Então, quando nós começamos a preparar em querer somente os resultados, nós começamos a queimar etapas. E o processo de queimar etapas é deixar de ouvir o Espírito Santo para ouvir a mente da vida de Adão. É o que mais nós vemos. Muita gente falando do reino, vida do Espírito, sacerdócio, salvação, graça. Mas por não ter um entendimento vindo da mente de Cristo, constrói sem encerrar. Irmãos, eu não gosto de falar do reino se eu não conheço e eu não tenho uma vida nesse reino. Não adianta, irmão, estar falando vida do Espírito se eu não sei nem o que é isso. Tem muita gente falando disso, irmão, vida do Espírito, rei, salvo pela graça, é sacerdócio. Isso nós temos falado no decorrer dos tempos dessa igreja. Mas a minha preocupação é, você tem entendimento disso? Você verdadeiramente conhece isso? Você vive no reino, você vive no Espírito, você é um sacerdote salvo pela graça? Porque se não for, querido, você pode estar pregando um vento de doutrina, que você fala, parece ser bonito, mas não constrói nada, porque você está falando a partir da sua alma, cega, sem entendimento. Por isso que é importante você ir para o lugar certo, quarto. E nós começamos o que? Construir fora errado. A coisa mais ruim é construir errado. Construir sempre fora das medidas exatas de Cristo. E quando nós construímos fora das exatas medidas de Cristo, o pior de construir fora é que sempre vamos acabar perdendo o que foi construído. Quem nunca passou por aquele, irmão, vai indo, agora vai. Volta só quase a terra. E morando tudo, começa tudo de novo. Então hora que você diz, agora eu pego o boi. Está quase na faixa. Quando der fé, o cavalo cai. Volta lá para o início. Porque enquanto você não decidir edificar a partir do que o Espírito está falando, sempre vai ser assim a sua vida. Como eu falei no início, não se envolva com o crescimento. Porque uma das terríveis coisas que tem acontecido na igreja é esse crescimento falso. E a igreja pensa, está tudo bem, quando na verdade não está assim. E quando nós começamos, irmão, nesse lugar, construir fora das medidas exatas de Cristo, porque nós apenas ouvimos falar de reino, de graça, de sacerdócio, de salvação pela graça, mas nós não temos isso prático dentro de nós. Eu faço uma pergunta e você responde dentro de você. Você tem convicção da sua salvação? Você conhece o reino que você faz parte? Você tem uma vida ligada à mente de Cristo? Tenho, pastor. Então por que você às vezes está triste? Então por que às vezes você está dizendo, eu vou parar? Então por que às vezes, diante do primeiro problema, você diz assim, eu vou largar tudo fora? É hora de nós meditar, para nós não estar nesse lugar que acaba sempre perdendo o que começou. É um povo no deserto, rodando. Quando entrar no mar, agora vai. Quando der fé, roda de novo. Agora vai. Roda de novo e não chegar. É sempre caindo, porque Deus não edifica casa nova sobre alicerces velhos. Deus não edifica casa nova sobre alicerces velhos. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Esse é o problema, irmão. A igreja religiosa faz o quê? Pega uma pessoa, chega na igreja e veste ela. Quer nem saber onde é que está o coração dela, mas vai vestir, quer edificar uma pessoa, quer aparecer que a pessoa está bem só com a roupa. Quando na verdade a casa dela ainda está precisando ser desconstruída, o coração. Então o primeiro processo na Tenda da Rocha não é criar um sistema de veste para você, é desconstruir você dentro.
e mostrar para você que se você for desconstruído e aceitar as vestes de salvação de Jesus, pode vir inferno e tempestade, você é diferente, porque você não é mais firmado numa aparência, você é firmado sobre uma rocha verdadeira. Aleluia, Deus. Irmão, você vai ver, nós estamos com 2 anos de edificação. Mas se nós continuar, e eu creio que nós vamos continuar ouvindo o Mestre Espírito Santo, daqui a 5 anos você vai ver os irmãos que estiverem aqui, já desde o começo, você vai ver, irmão, são mesmo uma rocha, você bate nele, chuta ele, grita com ele está lá, glória, aleluia, Jesus é o Senhor, porque ele está edificado sobre Jesus, e edificado sobre Jesus, o modelo é Jesus, a sobra é de Jesus, o caráter é de Jesus, o amor é de Jesus. Está difícil agora, tá, irmão, porque tem coisa que está sendo tirada agora, tem coisa que está sendo mostrada agora que a religião cobriu foi tempo. Não está bom assim, você está bonitinho, vê bem bonitinho hoje, está bom, você pode tomar ceia, você vê bem vestidinho, você está vestidinho por fora, mas por dentro às vezes não está. Por isso, irmãos, que o processo começa tirando o que é velho. Veja 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados o quê? A despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Despir, ou seja, o primeiro processo, despir do velho homem, ou seja, ser desconstruída a sua velha natureza adâmica, você ser mortificado. Para agora o quê? Olha o que ele vai dizer no 23: a serem renovados no novo, serem renovados no modo de pensar. A revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Em justiça e santidade proveniente da verdade. Não é de uma tradição, não é de uma religião, não é de um dogma, não é de um homem. Proveniente da verdade. Qual verdade? O Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo. Primeiro é uma desconstrução. Você tem que desconstruir. Você tem que sair do velho para que comece a nascer o novo. O Espírito Santo, irmão, não vai. Deus não vai edificar a casa nova sobre o alicerce velho. Então não adianta você querer continuar. Eu quero crescer muito. Deus, eu quero que tu me edifique uma vida espiritual. E dentro de você tem algo ainda do antigo homem. Tem uma ira, tem uma mágoa, tem uma falta de perdão, tem um coração ganancioso. Deus, espera aí, filho, eu não posso fazer um novo, porque ainda tem essas coisinhas velhas dentro de você. Vamos tirar o velho. Não, Senhor, bota aí em terra, ninguém vê não. O problema não é que ninguém não vê. O problema é que a edificação sobre o que é velho não tem tanta segurança quanto o que é novo. Tenta construir uma casa sobre um alicerce novo e sobre uma casa sobre um alicerce que já tem anos. Qual é o que tem mais probabilidade de ter mais segurança? O que é novo. E o novo é Cristo. O novo é Jesus. O Espírito Santo não edifica vida nova sobre vida velha. Ou seja, o Espírito Santo não edifica vida nova sobre mentalidade adâmica. Não adianta, você ter desejo enganoso, primeiro perca ele. Primeiro deixa o Espírito Santo pôr isso para fora. Desejos enganosos, foi isso que veio na mente de Adão, de Eva. Se enganaram, um desejo enganoso, o diabo conseguiu enganar. Então, se você não perder essa mentalidade velha, você não vai receber a mentalidade nova. E não receber a mentalidade nova só vai te levar a você ser construído sobre o velho e cair. Em vez em quando você constrói, você amanhece uma semana e diz: que semana abençoada. A outra menina nem encosta em você. Você chama a mão de chucaveira. Não sei mais o que. A sua boca só é demônio. Uma semana você está lá dizendo: Espírito Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus. Tem semana que você está lá: Satanás, demônio do inferno, bicho ruim. Porque você está construindo sobre alicerces velhos. Porque quando o alicerce é novo, é proveniente de quê? É construído a semelhança de Deus em justiça, em santidade e em verdade. É proveniente da verdade. Em justiça, em santidade proveniente da verdade. Não do que o homem fala. Se não começarmos a edificar nas medidas exatas de Cristo, corre o risco de ficarmos o quê? É isso que aconteceu com muitos dentro da igreja.
por não começar a edificar nas medidas exatas de Cristo, como edificar no quê? Satisfeito com aquilo que está dando resultado. Tem muita gente satisfeita com aquilo que está dando resultado, mas o pior, não está tocando o coração de Deus. Não está bom, faça um culto, vem 15 pessoas, faça um culto, vem 20. Não, eu vou ali, ora, a pessoa recebe a presença de Deus, fala em línguas. Eu vou ali, toco as pessoas recebem o poder, a coisa está maravilhosa. Mas isso não quer dizer que você está edificando sobre as medidas exatas de Jesus. E por nós não estar edificando sobre a medida exata de Jesus, corre esse risco muito sério de nós ficar satisfeitos porque estamos dando resultado. E por nós estar dando resultado, muitas das vezes nós pensamos que estamos tocando o coração de Deus, mas às vezes não está tocando a nossa alma religiosa e orgulhosa. Porque, querido, para tocar o coração de Deus é a partir da edificação dentro da medida de Deus. Por isso que quando você está dentro da medida de Deus, você vê algo diferente, você vê algo fluindo diferentemente, irmão. Você não vê algo por ganância, você não vê algo por motivação errada. Quando está dentro da medida de Deus, você toca o coração de Deus, e o coração tocado, o coração de Deus tocado pela medida exata que nós estamos vivendo nessa terra, que é Cristo, nós vamos ver a coisa diferente. Medida essa, irmão, a plenitude de Cristo formado em nós. Qual é a medida que Deus tem para você? A plenitude de Cristo, o texto que nós temos em Efésios 4. Até que chegamos à plenitude de Cristo. Que plenitude? Até que Cristo seja formado em nós por inteiro. Nós não estamos muito preocupados com Cristo ser formado em nós por inteiro. Isso parece uma coisa louca. O homem natural, sim. O homem espiritual não quer saber de que está dando resultado, ele não se conforma com o resultado, ele se conforma se Cristo está sendo inteiro nele. Se Cristo está sendo gerado por inteiro na vida dele. Então, querido, a igreja não sofre quando constrói um templo de tijolo bonito ou cria movimentos. A igreja não sofre quando constrói um templo de tijolo bonito ou cria movimentos adâmicos. Aparentemente parece assim: nós vamos levantar um templo, vamos sofrer muito, aquela coisa, vamos sofrer muito, porque nós vamos fazer com um movimento, nós temos que pagar um preço, nós temos que jejuar muito, porque vamos fazer um movimento para salvar muitas vidas. Quando na maioria essas vidas salvam, começa por nós, é só para nós postar no Facebook e dizer assim: 15 vidas foi salva, 2 vidas foi salva, 3 vidas foi salva. Não tem nenhum propósito de Deus. A maioria dos nossos eventos da tenda da rocha, começando da tenda da rocha, muitas das vezes nós estamos fazendo só para aparecer. Muitas das vezes nós tiramos fotos só para aparecer. Nós fazemos questão de postar para dizer: olha, está crescendo. Isso é muito sério. Nós temos que ter cuidado, porque senão nós podemos estar indo no caminho errado, fora das medidas exatas de Jesus. E as medidas exatas de Jesus é desaparecer nós e crescer Ele. As medidas exatas de Jesus é que Ele seja visto e não nós. Quando Cristo está sendo formado inteiro dentro de mim, a primeira coisa, eu diminuo, eu saio de cena, eu desapareço. E muitas das vezes, irmãos, a igreja não sofre quando está construindo movimentos materiais, movimentos carnais, religiosos. E sim, a igreja sofre quando é chamada para a cruz. A igreja sofre quando é chamada para a cruz e deixa ser edificado na medida exata de Cristo. Deixa ser edificado, ser formado por inteiro em sua vida. Veja o que Paulo diz em Gálatas 4,19. Tem muita gente dizendo que está sofrendo por causa do Evangelho, mas não é porque Cristo está sendo formado. Então, se você está sofrendo, não é porque Cristo está sendo formado em você, isso não tem nada a ver com a obra de Deus. O meu sofrimento é porque Cristo está sendo formado em mim. E por quê? Por que eu estou sofrendo? Porque Cristo é formado em mim, eu primeiro preciso sair. O velho homem tem que morrer. Porque agora vai ser gerado Jesus por inteiro dentro de mim. Eu estou sofrendo por causa disso, daquilo, porque eu fiz um culto e ganhei 15 almas, eu estou sofrendo. Não, isso não quer dizer nada, irmão. Você sofre a partir do momento que você foi para a cruz e Cristo agora está sendo gerado. Esse é o verdadeiro sofrimento dentro dos princípios bíblicos. Olha o que Paulo diz em 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha o sofrimento de Paulo. Eu estou sofrendo por causa de vocês. E o propósito do meu sofrimento, o motivo do meu sofrimento, não é porque eu fiz um culto e ganhei essas pessoas, não é porque agora eu estou com vocês através da revelação do Espírito Santo. Então, quando Jesus começa a ser gerado em mim, aí sim vamos sofrer.
Porque ele vai dizer, larga esse olhinho que você tem mais, não é para você mais estar olhando quando você tem que olhar. Você vai olhar com os meus olhos. Essa sua boca você tem que deixar de lado, porque agora a boca que vai falar é a minha. Esse seu ouvido que você ouve distorcido não é mais o seu. Você tem que deixar o bom meu, que vai ouvir o que edifica. Essa sua mão que pega não é para pegar, eu vou ter que arrancar. Eu vou formar a minha mão na sua mão. E essa mão vai ser para abençoar e não para apontar, para condenar e para amaldiçoar. É salvo, querido. É você sendo desconstruído e Cristo sendo formado. E começamos a sofrer. Não por causa que nós estamos agora numa religião, ou porque agora nós temos uma ideia boa baseada no egoísmo. Tem muita gente, irmãos, que não deixa disso ser formado, mas que deixa ser formada uma ideia boa. Essa ideia é boa. E por ser boa parece não ser errada. Nem tudo que é bom está dentro das medidas exatas de Jesus. Nem tudo que é bom está dentro das medidas exatas de Cristo. Receba isso no seu espírito. Porque é por isso que Paulo diz, nem tudo para mim é permitido, nem tudo me convém nada. Tudo me é lícito, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Porque tem coisas que não estão mais na medida exata de Cristo, ainda que seja bom. Uma igreja fora das medidas exatas de Cristo é uma igreja de menino e de maduros. Uma igreja de menino e de maduros. O que é uma igreja de menino e de maduros? São pessoas que vivem sem preocupar com o propósito, mas em dar resultado. Você fala para alguns irmãos da igreja, irmão, propósito. Às vezes eu falo para outras pessoas em propósito, eles não sabem o que é isso, pensam que é um prato de cuscuz. Propósito? A campanha é, pastor? Não, propósito. Não sabe o que é propósito. E nós estamos sendo uma igreja menina e imatura por quê? Porque são pessoas que vivem sem se preocupar com o propósito, mas em dar resultado. O menino gosta de surpreender. O menino gosta de criar uma expectativa. Mas muitas das vezes essa expectativa não está exatamente nas medidas de Cristo. Tem muita gente que só está preocupada em dar resultado. O pastor coloca ele na frente da direção de um ministério, coloca ele na frente da direção de um louvor, coloca ele na direção de um grupo de pessoas para evangelizar, mas ele diz, eu tenho que dar resultado, eu tenho que dar resultado. Não se preocupa com o resultado, se preocupa se você está ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo, porque esse é o caminho da edificação perfeita, onde você vai amadurecer, e amadurecer é o que vai vir o resultado. Glória a Jesus. Ah, mas eu não estou dando resultado. Tem calma, meu irmão. Fulano lá está indo mais ligeiro, mas de repente você passa na frente dele quando você ficar maduro. Porque você está indo ligeiro, fora das medidas de Cristo. Quando de repente você passa e dá uma carreira, ele está lá e voltando para trás. Não se iluda com o resultado. Pessoas imaturas e meninos vivem sem se preocupar com o propósito. Você fala de propósito, você fala da vontade. Você orou a Deus, se isso é da vontade? Não, é assim, né? Deus. Tem um pastor falando comigo essa semana, ele disse que um irmão estava Deus abençoando, Deus fazendo a obra aqui no Tumé, ele simplesmente disse, eu vou viajar, eu vou para fora. O pastor se perguntou, o pastor disse que quando eu vi só ele já estava armado a feito, não pode nem dizer mais nada. Ele disse, porque na hora de uma viagem, às vezes essas coisas, de uma decisão, as pessoas não sabem perguntar, às vezes a Deus, e às vezes não pergunta, não conselho ao pastor que tem. Mas quando não dá certo, tem que dar para cá com os abacaxi. E o pastor, você orou? Não, mas é de Deus. De Deus, não se preocupe com o propósito, não conhece o propósito. Mas tem outro equívoco. O pastor, a liderança, ele ensina princípios que levam eles a entender a propósito. Ou é mais um que também está só construindo fora de propósito? E o que dá isso? É propósito de Deus? Não, eu vou, é propósito. Você falou com o Senhor? Não, eu vou sair, eu vou deixar, vou me separar. Deus disse para você fazer isso? Não, eu vou, não tem nada não, pastor, eu estou aqui no Tomé, mas eu vou congregar lá no Rio de Janeiro, a igreja é uma só. É propósito de Deus? Porque se não for, irmão, você vai quebrar a cara. Eu não digo que você perca a salvação, mas você vai perder tudo que você já foi construído nesse momento. Ouça a voz de Deus, para você não ser pessoas que muitas das vezes não tem influência, mas só que vive por conveniência.
Nós estamos vivendo uma geração, irmão, de pessoas, por ser meninas imaturas, que não se preocupam com o propósito, mas em dar resultado, que estão vivendo, não tem causado influência, não tem tido influência, não tem gerado influência, mas que tem vivido por conveniência. E o que é viver por conveniência? Se der para mim, eu fico, se não der, eu saio. É alguém que vive por conveniência. Não dá para mim. Tem um monte de igreja, eu vou para lá, Deus sabe todas as coisas. Não dá para mim, irmãos. Se Deus disser assim, você tem que ficar aí apanhando todo dia. Você tem que ficar aí olhando para o pastor chato todos os dias. Mas é aí que eu lhe quero. Na hora certa eu te tiro, se for para tirar. Irmãos, teve dia na minha vida que eu dizia assim, eu fico lá fora daqui. Não é daqui. Na denominação que eu passei, em lugares que eu fui, caso de recuperação, eu tenho que sair. Mas Deus disse, fica ali. Na hora certa eu abrirei a porta. Então eu comecei a entender que o meu chamado não é a minha obra, é a obra do Senhor. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então eu não posso fazer nada por conveniência. Eu não posso tomar uma decisão por conveniência. Porque se você quer viver nas medidas exatas de Jesus, você não pode fazer o que você pensa, você tem que fazer o que Jesus diz. Eu simplesmente não vou mais. Não está dando certo. Tem uma irmã lá que é minha chata do grupo de discipulado. Eu não estou gostando muito, eu não vou mais. Tudo bem você não ir mais, mas você está vivendo por conveniência. E viver por conveniência, toda vez que não der certo, você pensa que é Deus falando para você cair fora. E toda vez que der certo, você diz assim, é Deus falando para mim ficar. E às vezes, quando está dando certo, não quer dizer que Deus está aprovando. E quando está dando errado, não quer dizer que Deus não está aprovando. Nem tudo que está dando certo é Deus aprovando. Não se engane com isso. Então, querido, a obra não é nossa. Por isso que eu não posso fazer a obra por conveniência. Eu tenho que fazer a obra, irmão, por rendição. Se você não está disposto a render por inteira a vontade do mestre dessa obra chamada Espírito Santo, você tem que fazer a obra por rendição. Não, esse nem aqui. A obra não é minha. Não é eu que mando nessa casa. É ele, a casa é dele, eu sou tempo de morada dele. Por mim eu já tinha pulado fora, por mim eu já tinha abandonado o barco, mas dentro de mim tem uma voz dizendo, continua. Dentro de mim tem uma voz dizendo assim, persevera. Dentro de mim tem uma voz dizendo assim, vai em frente. Dentro de mim tem uma voz dizendo assim, continua, que eu estou contigo, não temas mal algum. Para pessoas de Cristo ser formadas em mim, irmão, precisa experimentar a sua morte. Para a pessoa de Cristo ser formada em mim, eu preciso experimentar a sua morte. Morte que renuncia em amor ao propósito. Jesus morreu renunciando em amor que é o propósito. E para Cristo ser formado em mim, a primeira coisa eu tenho que experimentar também a sua morte. Essa mesma morte que eu renuncio por amor ao propósito. Qual o propósito? Ganhar vidas para o reino de Deus. Qual o propósito? Adorar Ele como meu Senhor e Salvador. Eu não renuncio por ira, eu renuncio por amor ao propósito. Eu renuncio por amar vidas. Eu renuncio porque eu sei que nesse momento tem alguém nessa comunidade precisando da minha intercessão. Eu renuncio porque eu sei que nesse momento tem alguém nessa cidade precisando que eu ore, que eu vá na casa, que eu ajude, que eu leve um evangelho. Ei, irmãos, quando eu pensei muitas das vezes em desistir desse ministério, depois que eu estou aqui, sabe o que Deus falava? Diz assim, você vai deixar eles? Você vai abandonar eles? Não que vocês dependam de mim para ser salvo, mas uma coisa eu sei, Deus colocou algo dentro de mim, em carne, que vocês precisam receber para entender isso. E uma das coisas que mais Deus falou comigo, você vai deixar eles. E aquilo guardou no meu coração. Eu acredito que foi a mesma coisa que Jesus sentiu. Não no nível que eu senti, Jesus era mais perfeito dos perfeitos. Eu acredito que quando Jesus disse, Senhor, se possível, passa de mim esse caso. Eu acredito que foi a voz que Jesus ouviu imediatamente, que ele disse assim, não, com tudo, faça a tua vontade. Eu acredito que foi uma voz, isso é uma lógica minha, foi uma voz que Jesus ouviu dizendo assim, ei, tu veio para morrer por ele, tu vai abandonar eles agora, tu vai deixar eles agora, tu vai deixar o Márcio agora, ele está lá, vai precisar de ti, Jesus, ele vai precisar da tua morte, da tua ressurreição. Eu acredito que depois ele levantou Jesus, ele disse, eu vou continuar, porque eu amo o pecador, eu amo essa geração pecaminosa, eu amo eles, eu quero salvá-los, eu quero tirar eles das mãos do inferno e de Satanás. Então eu vou progredir e avançar na cruz até que eu veja eles salvos. É isso que você tem que entender, querido. A pessoa de Cristo ser formada em mim a partir de uma morte, eu experimentar a morte dele, renúncia e amor.
Porque, querido, pois só os que passam pela sua morte podem viver a sua vida edificada na medida exata de Cristo. Só os que decidem morrer para si mesmo que podem viver uma vida edificada. Interessante, irmão, nós estamos vivendo um tempo da igreja que precisamos, estou findando, eu quero que vocês prestem atenção que aqui vai mexer nos laços familiares. E Deus falou muito forte comigo nisso aqui. Nós estamos vivendo um tempo da igreja que precisamos deixar em segundo plano afinidades dos familiares. Para quê? Pela afinidade com Deus e seus propósitos. Nós estamos vivendo um tempo, se nós não estivermos dispostos a deixar em segundo plano afinidade, os afetos familiares, os relacionamentos familiares, deixar em segundo plano, pelo plano original, que é Deus e o seu propósito, nós vamos ser edificados, nós vamos querer edificar, mas não dentro da exata medida de Deus. E é o mais que tem sido difícil, irmão. Olha, quando disseram para Jesus, chegaram para Jesus e disseram: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão lhe chamando lá fora. Jesus disse: quem são os meus irmãos? Quem são os meus irmãos? Não são aqueles, como Jesus tivesse dizendo, está lá em Mateus, que eu não vou ler para não ganhar tempo, Mateus 12, do 46. Ele disse: quem são os meus irmãos? São vocês. Ele aponta por discípulo e diz: que fazem a vontade do Pai. E sabe o que eu aprendo com isso, irmão? A minha primeira família tem um pai, um irmão e um amigo, chamado Deus, Jesus e Espírito Santo. A minha primeira família tem esse pai, tem esse pai, tem esse irmão e esse amigo. E para se manter vivo esse laço familiar, eu preciso me submeter à vontade do meu Pai Celestial e não à vontade dos meus familiares terrenos. Mas nós estamos vivendo um tempo que, por vez por causa de um relacionamento, você sai da vontade de Deus. Você prioriza a afinidade que você tem com o laço familiar. Talvez tenha pessoas aqui que talvez nem gostem de fazer um culto pela manhã. Talvez dizem: não, eu precisava estar junto do meu pai agora, eu precisava estar junto da minha mãe, eu precisava estar junto dos meus irmãos, eu precisava nesse momento estar descansando com meu esposo. Eu sei, você precisa disso. Mas no momento, irmão, não há mais descanso, nós não podemos descansar. Há os últimos dias, estamos nos últimos dias. Então, se nós parar, irmãos, e nós começar a trocar os relacionamentos de planos originais, nós vamos se perder nessa trajetória e edificar fora das medidas exatas de Cristo. Porque a medida exata de Cristo é: quem são a minha família? Eu não conheço eles. A minha família que eu conheço é aquela que faz a minha vontade. Esse faz parte da minha família. Não deixe as afinidades humanas, irmão, desfazer a afinidade celestial. Não deixe, irmão, que os teus laços familiares tirem você do propósito da sua parentela espiritual. Veja aqui em Lucas. Lucas capítulo 12. Versículo 51. Eu preciso submeter a vontade do meu Pai Celestial. Eu preciso, querido, não deixar que as afinidades humanas desfaçam das afinidades celestiais. Às vezes, por causa de um relacionamento, você deixa Jesus. E foi o que Jesus ensinou? Não, eu não vou deixar o que eu vim fazer, eu não vou deixar a vontade do Pai por causa da minha família que está lá fora me chamando. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu vou seguir o que o meu Pai quer. Porque a minha família é esse aqui que faz a vontade do Pai, que anda junto comigo. Veja Lucas capítulo 12, versículo 51. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso aqui já é mais normal, né? Não acha que é bom? Isso aqui, pastor Jesus, profeta Jesus, já aconteceu. Brincadeira. Sabe o que ele está querendo dizer, irmão? Não é que vai ter uma briga dentro da sua casa constantemente, mas por causa do propósito vai ter uma divisão de reino. 3 vai estar dizendo: eu sou do reino de Deus. 2 vai estar dizendo: eu sou das trevas.
Não com a boca, mas com as atitudes. E vai acontecer uma divisão. Não uma divisão que você vai ficar mal com ele. Uma divisão de princípios. E se você não aprender a priorizar o princípio de Deus, você vai começar a priorizar as afinidades, relacionamentos humanos. Você vai começar a deixar de adentrar nos princípios de Deus, porque automaticamente tem preço contra você. Não, na minha casa só eu salvo. Na minha casa só eu aceitei Jesus. É difícil. É muito difícil porque só tem eu. A pessoa não está, então é melhor abrir mão. E se você abrir mão por causa de uma afinidade humana, por causa de um relacionamento humano, você está perdendo o melhor, que é o relacionamento com Deus. Jesus está dizendo: eu vim trazer divisão mesmo. Quem está em mim, irmão, causa divisão. Não divisão de ficar mal com o outro, divisão de luz e trevas, de mal com bem. Não anda mais junto. Mal e bem não anda mais junto. Quando você encontra Jesus, você era mal, o outro era mal. Quando você encontra Jesus, encontrou o caminho verdadeiro. Então não há mais que você andar com o caminho falso. Isso é a divisão que ele está falando. E muitas das vezes, irmãos, nunca deixe os afetos humanos te tirar do corpo, te tirar de Cristo, te tirar da igreja, te tirar da direção da cabeça que é Jesus. Muitas das vezes, irmão, por causa de afinidades familiares, nós fazemos até pecado. Às vezes nunca acontece isso dentro do casamento. Quando um aceitou Jesus, o outro não aceita. E o outro começa pelas trevas a dizer assim: vamos para ali, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer assim. Aí você faz uma pergunta para ele: vamos para a igreja? Não, eu não vou, então também não vou para o teu mundão. Não dá para mim para o teu mundão. Eu convido para você ir para a igreja, ouvir Deus, você não quer. E você quer que eu vá ouvir o forró? Ah, mas ele vai separar de mim. Aquilo que Deus une não separa. Seja positivo, seja leal ao seu Deus. Deus nunca vai permitir, irmãos, uma separação por causa que você escolheu a verdade. Se houver uma separação, não é porque você escolheu a verdade, é porque não era de Deus. Mas se é de Deus, se alguém da tua casa fica contra você, porque você é cristão, porque você agora decidiu receber Jesus, você decidiu seguir Jesus, ele fica contra você, não é para você ficar contra ele, muito menos desistir de Jesus, é para você continuar aceitando a prioridade que é Jesus. E você verá que Deus vai alinhar esse relacionamento dentro da sua casa, Deus vai alinhar esse relacionamento dentro dessa família terrena. E Ele vai alinhar de qual maneira? Ele vai começar a alinhar você, deixando entendendo que segundo plano é a família da terra, mas primeiro plano é você e ele. Nunca coloque a sua esposa na frente do Senhor. Nunca coloque o seu esposo na frente do Senhor. Nunca coloque o seu filho na frente do Senhor. Nunca coloque o seu pai na frente do Senhor. Nunca coloque ninguém da sua casa na frente do Senhor. Porque Jesus diz assim: ei, estão chamando a tua família está lá fora, tua mãe e teus irmãos. Quem é meus irmãos e minha mãe? Eu não coloco eles na frente daquilo que é maior, que é a vontade do Pai. Quando vier uma seta da mente adâmica para você ceder princípios carnais, diabólicos, satânicos, você diz: espera aí, quem é o meu pai e a minha mãe? Meu pai e a minha mãe é fazer a vontade do meu Pai celestial. Ele é a minha família prioritária. Ele é o meu pai, o meu irmão e o meu amigo. É ele que eu vou servir e submeter. E é ele que eu vou honrar nessa terra. Independente de eu perder afinidades da minha terra familiar, da minha família terrena. Porque eu sei que se eu estou honrando ele, ele honrará aquilo que eu decidi honrar. Não largue Jesus porque alguém está dizendo largue. Porque você não vai poder ser salvo por Ele, somente pelo Jesus que você tem. O que você tem construído? Mais uma pergunta: o que você tem construído? Casa sobre areia? Ou seja, sobre hipocrisia? Que só tem estrutura, mas não tem raiz, vida no Espírito? O que você tem construído? Casa sobre areia? Ou seja, sobre hipocrisia? Tem muita gente construindo sobre hipocrisia. Só tem estrutura, mas não tem raiz, ou seja, vida do Espírito. Ou seja, onde o final que é frustração, escândalo. Que nós vemos de pessoas frustradas,
escandalizando Jesus. Não importa. Ou você tem construído a sua casa sobre a rocha. O que é construir a casa sobre a rocha, pastor? É você construir um lugar que está crescendo, que não é passageiro nem é falso, mas que é verdadeiro e eterno. Que você está construindo é sobre areia, sobre a hipocrisia, que o final é morte, enganos, frustrações, escândalo, ou é sobre a rocha, que no final é você estar crescendo, mas não é passageiro nem é falso, é verdadeiro e eterno, que você começou aqui e findará lá. Mais uma pergunta: para quem você tem construído? Para quem você tem se edificado? Construir a mesma coisa de se edificar. Para quem você tem se edificado? Para o propósito de Deus ou para você mesmo? Pastor, eu tenho me edificado para o ministério crescer. Eu tenho me edificado para a igreja crescer. Eu tenho me edificado para que Deus possa me usar muito nessa terra. Cuidado com isso. Eu tenho que me edificar para o propósito de Deus. E o maior propósito de Deus é eu ser um adorador dele. É eu sempre dar a Ele a glória e o louvor. Então, para quem você tem construído? Para o propósito de Deus ou para você mesmo? O emprego que Deus te deu é para o propósito de Deus ou é para você? A família que Deus te deu é para o propósito de Deus ou é para você? O filho que Deus te deu é para o propósito de Deus ou é para você? É para o propósito de Deus, pastor. Você tem discipulado ele? Ah, pastor, deixa pelo menos o outro domingo, que é o dia dos pais. Eu já não. Com que material você tem construído? Primeiro, o que você tem construído, para quem você tem construído e com que material você tem construído. Ou seja, tem sido edificado. Você tem sido edificado com ideias da mente adâmica, religiosa, ou seja, cheio de motivação errada. Tem muita gente sendo edificada nisso, irmão, com ideia da mente adâmica, religiosa e cheia de motivação errada. O que ele faz é para aparecer, o que ele faz é querendo outra coisa que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Ele ora, ele jejum, mas é com outro objetivo. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já fui muito assim. Eu pago o preço para dizer depois, eu paguei o preço, ganhei, você não ganha, eu pago. Ou você tem edificado com os princípios direcionados pela voz do Espírito Santo através da mente de Cristo? Qual material você tem edificado? Tem sido ideias da mente de Adão, carnal, religiosa, cheia de acusação, cheia de motivação errada, ou você tem se edificado a partir da voz do Espírito Santo, direcionando você pela mente de Cristo que você tem? Aonde, qual é o princípio que ele vai dizer? Ei filho, medita na palavra, filho, ora em línguas, filho, começa a orar em línguas, começa a adorar, renuncia, tem amor, fé. Se você está sendo edificado a partir do que ele está falando, oração em língua, meditação na palavra, adoração, renúncia, amor e fé, você está sendo edificado sob a direção da voz do Espírito Santo, através da mente de Cristo que está em você. Mas se a sua edificação não está dentro desses princípios, mas de ideias que alguém disse, de coisas erradas que está dentro de você, motivações erradas, você está construindo uma casa que cairá na primeira tempestade de vida. Na primeira tempestade eu vou encontrar um crente cheio de murmuração, chorando e dizer: pastor, eu não vou mais. E Deus o vive por isso. Mas se você está construindo, está sendo edificado pelos princípios direcionados pela voz do Espírito Santo, a qual ele está dizendo para você: oração em língua, muita oração em língua, todo dia medita muito na palavra, filho, e começa a me adorar, renunciando a tua carne, vivendo em amor através da fé. Você está crescendo. Você está tornando alguém, você está tornando assim alguém que está usando a mesma pisada de Cristo nessas vidas. Você vai ser um corpo que está crescendo em unidade, em fé, em amor, em verdade, como o Efésios lá diz, em unidade, em amor, em fé, e em plenitude. E você vai ser alguém preparado para edificar os santos. Fique de pé. Eu sei que é uma palavra, então, às vezes que você não tem costume de ouvir, fica muito Zeus dentro de você, mas eu tinha que liberar ela. Cuidado com a edificação, cuidado com as afinidades, porque as afinidades físicas, humanas, tiram-nos do propósito de Deus muitas das vezes. Às vezes nós estamos tão apegados ao pai, à mãe, aos filhos, nós não topamos ir para longe deles. Será que se Deus dissesse hoje para nós: deixa a tua parentela,
Vai lá pro Jaburu passar um mês pregando aqui. Glória a Jesus. O Jaburu, vem aí, que você vem de um momento e chega no dia. Mas lá pra Parnaíba, que eu fui 800 quilômetros, eu não olhava para não ver nem um passarinho. Doido pra vir, mas nem dinheiro tinha. E agora é só chorar mesmo. E esperar o tempo de Deus. Você está disposto a deixar as afinidades familiares pelo propósito? Você está disposto a deixar um dia de lazer com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, para estar um dia de oração na casa do Senhor? Você está disposto a renunciar um momento de lazer pelo propósito de Deus maior na tua vida? Eu não digo que você não vai ter lazer, eu não estou dizendo isso. Mas nós temos que decidir os últimos dias, o tempo dos últimos dias. Você está disposto a deixar alguém na sua casa com raiva de você, porque você decidiu vir adorar o Senhor, buscar a face de Deus, por causa dele também, buscar por ele? Você está decidido a fazer isso? Porque se você está decidido, você está sendo edificado no lugar certo. Xabacambarabaçu. Te damos liberdade, vem derrama teu Espírito. Vem encher, Senhor, o teu corpo, que nós sejamos formados na plenitude do Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor, da tua glória. Te damos liberdade. Obrigado, Senhor, por esse café. Derrama teu Espírito. Nós não queremos ideias, Pai, nós queremos revelação. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que o homem nunca fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que o homem nunca fez, vem cumprir. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Seja mortificado nessa manhã. Aleluia. E tudo que for carne seja queimado no teu fogo. Tudo que for, meu Deus, mentiras que não são as tuas, seja arrancado de dentro do nosso espírito, da nossa alma. Enche este lugar. E nós aprenda a ter afinidade primeiro contigo, Senhor, para Te plantar no céu. damos liberdade, derrama teu Espírito. Enche, Senhor, enche esse ambiente, enche esse lugar. Espírito de Deus, nós queremos atrair a Te Ti. damos liberdade, e caia teu Espírito. Enche o céu, muda a nossa mente nessa manhã. Vem fazer o que o homem nunca fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer Muda a nossa o mente, que nem Senhor. o homem E fez, nós vem fazer aprendemos a partir da o que hoje. a história nunca viu, vem cumprir E nós o aprendemos, descrito Senhor, em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. E nós não entramos em nenhum lugar fora das medidas deixadas de Cristo. E nós não entramos em nenhum
seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Dá um livramento de morte agora, Senhor. Arranca o espírito de vício. Senhor. A mentalidade atômica caia por terra da vida dele. E ele receba a mente de Cristo. A mente salva, ressurreta, próspera. A terra chama. A terra chama. Chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Nossos antepassados vão contemplar. Mais uma vez Mas eu creio sim que nós temos uma queremos ver nós morrer, nós o veremos. céu O descer. avivamento que estamos na igreja primitiva nos últimos dias. Aleluia. Eu creio que nós veremos coisas novas. Uma igreja edificada na plenitude de Cristo. Aonde há unidade da fé, em comunhão uns com os outros, em amor, em verdade. Ó Senhor, meu Pai, nessa manhã. Obrigado por esse café de pastores, por essa palavra, que agora talvez ela não tenha sido tão revelada, mas dentro de nós ela vai arder. E uma hora certa, Senhor, tu vai encaixando cada revelação no momento certo de cada um que está aqui. E que todo engano que estava na mente de pessoas, Pai, que não possa mais prevalecer. Que a mente adâmica nessa manhã tenha sido mortificada nas medidas exatas de Cristo e tenha sido ressuscitada a mente espiritual de Cristo ressurreta e verdadeira sobre eles. E que eles saiam daqui ouvindo, não a sua carne, não a sua mente adâmica, mas ouvindo a mente de Cristo, dizendo: vocês são benditos de meu Pai. Aleluia. Creia em mim, que será salvo tu e a tua casa. Essa é a última palavra que o Senhor mandou liberar para você nessa noite, nessa manhã. Creia em mim, será salvo tu e a tua casa. Creia em mim, será salvo tu e a tua casa.
Receba a paz do Senhor nessa manhã. E venha à noite para a ceia.